Salmos 42, são 11 versos, diz o seguinte: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graça, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Misa. Abismo chama abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor, dia e de noite, esteja comigo a sua canção, e a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esquecesses de mim? Por que devo sair vagueando e prateando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão profunda, perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele é o meu Salvador e meu Deus. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, ó Pai, pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Pai, eu te peço em nome de Jesus, assim como o Senhor já ministrou no meu coração, ministra novamente e ministra ao coração dos Teus filhos, para que eles possam, ó Pai, sair daqui edificado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, cantada também, mas é uma passagem que a gente precisa parar um pouquinho para refletir no que ela está passando de mensagem para a igreja, para você, no seu particular, na sua vida familiar, na vida da igreja, vamos dizer assim. Quando nós somos deparados por essa pergunta: aonde está o seu Deus? No verso 3 ele fala: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e noite, enquanto me dizem continuamente: aonde está o teu Deus? Esse salmo, ele mostra o salmista. Quem escreveu ele não foi Davi. Alguns estudiosos, alguns teólogos falam que mas o texto é o primeiro livro do segundo, é o primeiro texto do segundo livro, porque salmos são divididos em 5 livros. Ele é o começo do segundo livro, e ele está falando que quem escreveu foi os filhos de Corá. E esse texto ele começa falando de uma angústia que esse salmista está vivendo. Ele estava longe da casa de Deus, por algum motivo. O texto não fala, e os estudos também apontam algumas coisas, mas genérica. Ele foi afastado por algum motivo da comunhão do corpo da igreja, e ele estava angustiado. E ele começa esse texto trazendo uma comparação do desejo dele. Ele compara: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Eu não sei se você sente esse desejo de estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Quando nós temos esse desejo, nós começamos a desenvolver a maturidade espiritual, porque muitas vezes as pessoas querem Deus, mas aquilo que Ele pode oferecer, aquilo que Ele tem para entregar, mas Deus quer muito mais além do que isso. E esse texto mostra uma pessoa que Ele não quer só os bens, Ele não quer só as mãos
do nosso Pai, do nosso Deus, mas ele quer a presença do Senhor. Só que a temática que eu quero que você pense comigo é a afronta que esse salmista está enfrentando. Ele fala que o alimento dele tem sido as lágrimas, dia e noite. Ele tem alimentado dessas lágrimas porque ele tem sentido uma angústia, porque ele não pode estar na casa de Deus. E o inimigo dele, as pessoas que estavam ali, ficavam fazendo essa pergunta: aonde está o seu Deus? Existem perguntas que machucam, coisas que as pessoas falam para a gente que machuca demais, mas um tipo de pergunta dessa machuca muito mais. Por quê? Porque ela questiona aquilo que você está tendo fé, levar você a duvidar. Essa pergunta sugere quando a oração não é respondida, quando o milagre ele não acontece, a enfermidade ela continua te perseguindo, a crise aumenta, você ora e ela aumenta cada vez mais, a promessa parece distante. Quantos já oraram e viu a resposta da oração ser imediata aqui? Muitas pessoas já viram, eu vi acontecer isso comigo também, mas teve coisas que aconteceram comigo que eu dobrava o joelho, eu clamava, eu pedia e não acontecia no tempo a qual eu esperava, na qual eu desejava, porque tem um tempo certo para que Deus nos responda, tem um tempo certo para que Deus fale conosco, e esse texto ele vai trabalhando conosco. Ele fala que o salmista fala que a sua alma está abatida, a sua alma está conturbada, ela está deprimida, e ele começa a declarar palavras sobre aquilo que ele estava vivendo. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, que guarde uma grande lição desse texto todo: o silêncio de Deus nunca significa ausência de Deus. O silêncio de Deus não significa que Deus não está trabalhando. O silêncio de Deus não significa que Ele não está agindo. Se você tem maturidade espiritual, você sabe que mesmo na angústia, mesmo na tribulação, Deus continua cuidando de você. Eu quero que você saia daqui entendendo que a maturidade espiritual é quando você para de desejar as coisas que Deus pode fazer para você, mas desejar a presença dEle. Crescimento espiritual, maturidade espiritual também é quando você está sofrendo, você está passando por dificuldade, você não sabe por que você está passando por aquilo, mas você não para de buscar a presença de Deus. Muitas vezes as pessoas que estão na casa do Senhor, eles começam da seguinte forma: está tudo bonito, está tudo indo bem, não tem nenhuma luta, não tem nenhum trabalho, não tem nenhuma dificuldade, as coisas estão indo bem, graças a Deus. Mas quando levanta uma adversidade, quando levanta um problema, a primeira coisa que as pessoas fazem, quando elas não têm maturidade espiritual, elas retrocedem na fé. Aqui nós estamos vendo uma pessoa que não retrocedeu na fé, ele está buscando a presença do Senhor. E eu quero compartilhar com vocês 3 verdades desse texto. Ela tem muitas verdades, mas eu coloquei as 3 verdades mais importantes. Para quê? Para que você faça uma autoanálise de como você tem vivido. Se as pessoas têm perguntado para você, se você está passando por uma dificuldade, você está passando por um momento difícil, e as pessoas estão fazendo questionamento com você: aonde está seu Deus? Você pode responder para essa pessoa: meu Deus está aonde Ele sempre esteve, no controle de todas as coisas. Ele tem operado no nosso meio, Ele tem feito coisas grandes, muitas vezes nossos olhos naturais não conseguem ver. Eu compartilhei na semana passada, não sei se foi na quarta, que muitas vezes o crescimento espiritual é como fosse aquele bambu chinês. Você planta, você cuida, você está trabalhando ali, passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 4, você não viu nada, mas você continua perseverante na presença do Senhor, porque no 5º ano ele começa, e ele desenvolve, e ele cresce. Eu estava orando e falando para Deus, e Deus trouxe de novo essa ilustração em relação a uma igreja, em relação a algumas pessoas aqui.
Nós precisamos continuar investindo, nós precisamos continuar crendo que Deus está fazendo a sua obra nos nossos corações. Eu não estou vendo, você também não, mas eu falo para você, olha para o lado, olha o quanto Deus tem feito, olha as pessoas que estão aqui. Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos. E a primeira verdade que eu quero trabalhar com você, que eu quero compartilhar com você nessa noite: quando Deus parece distante, a nossa alma deve continuar tendo sede por Ele. É isso que o salmista está nos ensinando aqui. Deus está distante, aí que eu tenho que buscar mais a presença dEle. Por isso que ele coloca assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. E ele continua falando, ele anseia, ele tem sede do Deus, mas o Deus vivo. Ele aponta, porque tem pessoas que correm atrás de coisas que não é real. Naquela época tinha ídolos, naquela época tinha deuses de todo jeito, mas ele deixa bem especificado: olha, a minha alma tem sede de Deus, mas do Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Quando ele fala essa comparação com a corça é um animalzinho que o máximo de peso ele pega de 28 a 30 quilos, e o máximo também de altura 95 centímetros. E quando o adversário dele, o maior adversário da corça é o leão, ele persegue a corça, ela corre, e a velocidade da corça é 2 vezes mais do que a do leão. Um exemplo: se o leão corre 40 km por hora, a corça corre 80 km por hora. Imagina o tanto que corre. Só que todas as vezes que a corça corre, e todas as vezes que ela sente algo que está fora do normal, que tem uma perseguição, ela solta um cheiro, e que aquilo ali fica mais fresco para o seu predador. Ela pode correr, mas o leão, ele sente o faro de longe. Por isso que o salmista coloca que ela anseia na alma dela, na alma dele, águas correntes. A única solução para essa corça, ela é encontrar um manancial de águas e ela se jogar dentro dele. E não é só jogar de um pouquinho, ela tem que entrar tudo. Para quê? Para que ela possa confiar naquela água para limpá-la e ela ser totalmente cuidada por essa situação. O salmista, quando ele coloca isso, eu entendo que ele está falando que nós, como cristãos, você está angustiado, você está passando por uma separação, você está distante, impedido de estar na presença do Senhor ou na casa de Deus, como esse salmista estava. Você precisa mergulhar na presença do Senhor, porque quando você mergulha na presença do Senhor, nenhum mal vai te atacar. Quando a corça mergulha naquela água, o inimigo dela, o predador dela, não tem mais como alcançá-la, nem farejá-la novamente. Muitas vezes, quando nós somos tentados, quando nós somos perseguidos, nós paramos, sabe de quê? De buscar a presença do Senhor. E nós retrocedemos e ficamos fragilizados pelo ataque do inimigo. Eu quero falar para você nessa noite, esse salmista, ele entendeu que a busca dele deveria ser a presença de Deus. Todos nós precisamos buscar a Deus como esse salmista buscou, independente da situação. Ele fala aí no versículo 2, no finalzinho: quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ele começa com essa pergunta. Quantos de nós temos oportunidade de estar na casa do Senhor na quarta, temos condições de estar no domingo, mas nós colocamos prioridade em tudo? Aqui, esse salmista estava afastado da presença do Senhor e ele queria estar na casa do Senhor. Spurgeon coloca que muitas vezes uma pessoa que é viciada em algo, o desejo dele é de estar, na época falava que era na casa do beco. Hoje nós falamos na ponta de esquina, na ponta de um bar, ou alguma coisa assim. Mas para o cristão autêntico, o cristão verdadeiro, o anseio do coração dele é estar na comunhão dos santos. Quantos estão entendendo? Enquanto você não tiver esse desejo de buscar a presença do Senhor,
enquanto você não fazer como a corça, você vai ser um alvo muito fácil para o inimigo te atacar. Nós precisamos entrar na presença do Senhor. E Ele não está com sede de resposta. Ele não está com sede de bênção, Ele não está com sede de milagres. A única sede desse salmista é a sede da presença de Deus. Porque chega um momento que você e eu descobrimos que dinheiro não preenche. Já viu isso? Tem pessoas que trabalham, pensa que aquele dinheiro que ele está ganhando vai preencher algo que está faltando dentro do seu coração. Alguns tipos de relacionamento, amizade, você coloca ali para ver se preenche, mas não preenche. Tem gente que fala, olha, quando eu conseguir esse status, quando eu conseguir esse emprego, aí eu vou ser feliz, aí as coisas vão dar certo para mim. E quando ele atinge essa posição, quando ele atinge esse lugar, ele percebe que aquilo não preencheu o coração dele. Somente Deus pode saciar uma alma faminta. Quantos têm sede de Deus? Quantos querem Deus na sua vida? Nós precisamos buscar. E eu quero falar para você que conhecer a Deus é muito diferente de sentir a Deus. Quantas pessoas têm vindo na igreja, ou procurado igrejas, procurado mães de orações, para sentir Deus e ter resposta, sabendo que você pode conhecer o Deus Todo-Poderoso, entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho e abrir seu coração e buscar Ele até que Ele fale com você. Quantos estão entendendo? Todo cristão maduro, ele tem intimidade com Deus. Todo cristão maduro tem consciência que Deus está trabalhando, mesmo você não vendo, mesmo não sentindo, mesmo no meio de uma turbulência. A sua fé leva você a entender que Deus tem algo para você esperando ali na frente. Então o salmista deixa claro aqui que a sua dor não pode roubar a sua sede por Deus. Está afastado de Deus? Tem alguma coisa que está atrapalhando? Aí que você precisa buscar a presença de Deus. Amém? Um homem perverso, eu coloquei aqui, jamais ele vai ser sincero e responder que quer buscar a face de Deus. Uma pessoa que está no pecado, uma pessoa que está totalmente no lamaçal, perdido, no coração dele, ele nunca vai sentir desejo algum de estar na presença de Deus. Se a gente perguntar para um assassino, para um malfeitor, um ladrão, para ele apresentar espontaneamente de frente a um juiz, é uma coisa que nunca vai acontecer, porque o desejo dele é que nem existisse um juiz, para que não julgasse ele. A mesma forma, nós cristãos, quando nós estamos com o coração aflito, quando nós estamos com um problema, nosso coração tem que ansiar, tem que ter sede de estar na presença de Deus. Assim como uma terra seca, ela anseia pela chuva, o nosso coração, ele precisa ansiar pela presença de Deus. Quem está comigo? A maior evidência de uma pessoa espiritual não é que ele não tem problema. A pessoa espiritual vive sem nenhum tipo de problema. Não. Ele tem problema, como todo mundo tem. Mas uma pessoa espiritual, ela continua buscando o Senhor no meio da tormenta. Ela continua confiando no Senhor no meio da dor. Se for abrir o microfone aqui, cada um tem uma dor, cada um tem um sofrimento, cada um tem algo que está vivendo. Mas eu quero falar para você, talvez essa dor, esse deserto que você está passando, ele é algo pedagógico, para fazer com que você avance e chegue àquilo que o Senhor tem para você. Segunda verdade que eu quero compartilhar com você nessa noite: quando o mundo pergunta onde está o teu Deus, você precisa trazer à sua memória, a lembrança, quem é Deus para você. Foi isso aqui que ele trouxe. Ele falou que lembrava da procissão, das multidões que estavam festejando, indo para a casa de Deus. Quando você estiver em uma dificuldade, a primeira coisa que você tem que lembrar, o que Deus já fez na sua vida e o que Ele pode fazer. Muitas vezes nós pensamos sempre o pior. O inimigo levanta com questões sempre questionando: aonde está o seu Deus? Por que você está vivendo dessa forma? Se Deus não veio, porque você tem alguma coisa.
Se você está vivendo isso é porque você falhou, você errou. Mas eu quero falar para você, essas perguntas são só perguntas provocativas para fazer com que você retroceda e não viva o plano que Deus tem para você. No versículo 4 ele fala: lembro-me destas coisas. Você tem que fazer uma decisão e buscar na sua memória aquilo que pode dar esperança, aquilo que pode dar direção para você. E ele vai colocando aí celebração, festa, presença de Deus, alegria. Eu quero falar para você, você precisa tomar a mesma atitude que esse salmista teve. Está passando por dor, está passando por dificuldade, você pode declarar: o meu Deus está comigo, eu não estou sozinho, Ele já fez lá no passado e Ele pode continuar fazendo. O salmista coloca aqui que os israelitas, o povo de Deus, foi tirado da escravidão e levado para uma terra próspera, uma terra onde tinha pão e mel, vamos dizer assim, promessa de Deus. Agora, muitas vezes nós esquecemos de tudo que Deus tem na palavra, nós só olhamos para a dificuldade, e quando nós olhamos para a dificuldade, nós acabamos retrocedendo. E eu quero falar para você, o nosso inimigo, o diabo, desde o começo, ele só tem um objetivo. O objetivo dele, desde quando ele caiu dos céus, é trazer divisão. Divisão na casa, divisão na família, divisão no trabalho, divisão na igreja, divisão em tudo quanto é lugar. O diabo, ele é tão sarcástico que ele quis dividir o Filho de Deus com o próprio Pai. Lá em Mateus capítulo 4, ele pega e fala: se és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. O que Deus fez para nós? O que Deus tem feito por você? O que Deus tem feito para a igreja dele? Nós temos que trazer a memória. Ele tem cuidado, Ele tem nos resgatado, Ele tem nos limpado todos os dias para experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Nós temos exemplo na Bíblia de dores e sofrimentos que as pessoas venceram. Eu coloquei aqui alguns. José foi vendido, mas Deus estava lá com ele. Daniel estava na cova dos leões, mas Deus estava lá com ele. Jó perdeu tudo, Deus estava com ele. Sabe o que acontece? O mundo vê silêncio, mas a fé vê presença. Talvez você tenha orado e não tenha visto nada, mas olha com os olhos da fé, Deus está com você. E se você está passando por algo, Ele vai firmar os seus passos, para que os seus passos sejam algo que vai chegar aonde Ele tem para você. Uma coisa que nós precisamos entender, que nós temos um destino, nós temos um propósito. Se nós estamos passando por um sofrimento hoje, você pode ter certeza, se você continuar fiel, se você continuar declarando: Senhor, eu estou sofrendo, mas eu tenho sede do Senhor, eu preciso da Tua presença. Como nós lemos aqui, uma das partes mais lindas desse texto, ele começa a conversar consigo mesmo. Quantas vezes nós precisamos parar para fazer uma autoanálise, conversar com a gente? Ele começa a conversar, no versículo 5, ele começa a falar: olha, por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que você está assim, tão abatida? E ele pega e fala: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Eu sei que é muito difícil, no meio da prova, no meio da dificuldade, no meio da turbulência, você continuar louvando a Deus, você continuar crendo que algo está chegando. Mas eu quero falar para você, aqueles que permanecem, aqueles que não retrocedem, eles vão cantar: ainda o louvarei, ainda adorarei o Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10 diz: nem toda tristeza é ruim. Existe uma tristeza segundo Deus que produz arrependimento e conduz à salvação, mas também existe uma tristeza segundo o mundo que produz morte. Quando nós arrependemos, quando nós buscamos a presença do Senhor, nós alcançamos a salvação.
Agora, quando nós permanecemos sem mudança, sem rendição, sem arrependimento, nós estamos produzindo morte na nossa vida. A nossa vida sem o Senhor, nós estamos fadados ao fracasso. Sem Deus, sem a presença de Deus, nós sabemos qual que é o nosso destino. A palavra de Deus diz que nós temos só dois caminhos: o caminho dos céus e o caminho do inferno. Para você ir para o inferno, você não precisa fazer nada. Nada, só continuar vivendo. Agora, para você ir para o céu, não é algo que você faz, mas é algo que você ganha. Mas para você permanecer, você precisa continuar buscando a presença do Senhor. Porque nós temos que ser obedientes à palavra. Nós temos que buscar santidade. Nós temos que buscar nos render ao Senhor. Na Bíblia nós temos pessoas que derramaram lágrimas na presença do Senhor. A Maria, a pecadora, ela foi até Jesus e chorou na presença do Senhor Jesus. Nós vimos Esaú na presença do seu pai, quando ele abençoou Jacó, ele chorou profundamente. Pai, não tem uma bênção reservada para mim? O pai falou: olha, você vai servir o seu irmão. A bênção está sobre o seu irmão. E ele chorou e nada aconteceu. Eu quero falar para você que tem choros que levam ao arrependimento e à graça do Senhor. Mas tem choros por causa do não arrependimento, é simplesmente lágrimas. Nós precisamos entrar na presença do Senhor e derramar completamente a nossa vida. Amém? A terceira verdade, a última, que eu quero compartilhar com você, é quando a alma está abatida, a esperança precisa pregar para nós mesmos. Você já viu? Tem hora que você não pode sair pregando para todo mundo. Tem hora que você tem que parar e pregar para você mesmo primeiro. Jesus falou que muitas vezes tem cegos dirigindo cegos. E cego dirigindo cego vai cair aonde? Num buraco. Nós precisamos receber a libertação. Nós precisamos receber a cura. Nós precisamos receber a presença de Deus. Porque quando a presença de Deus, ela entra, ela transforma tudo aquilo que estava fora do padrão. Tudo aquilo que estava do desagrado a Deus. Eu quero falar para você. Fé não é ausência de lágrimas. Fé é continuar esperando, mesmo no choro. Quantas pessoas aqui que podem ter passado por alguma coisa, mas que permaneceu confiante que o Senhor iria dar a vitória. Talvez uma enfermidade, talvez algo na justiça, problemas, relacionamentos, mas você permaneceu buscando a presença do Senhor, chorando, mas você continuou, e você viu a presença dele sendo manifesta, resolvendo a situação. Então o salmo começa com lágrimas, mas o salmo termina com esperança. Começa com uma pergunta: aonde está o teu Deus? E termina com uma declaração: ainda o louvarei. Quantos vão louvar ao Senhor? Essa dor, talvez, que Deus tem permitido você passar, e eu também passar, Ele está moldando, Ele está fortalecendo, Ele está amadurecendo, Ele está preparando você para uma nova estação, para algo maior que está chegando. Porque andar com o Senhor sempre é crescer de glória em glória. Você não chega na igreja e permanece do mesmo jeito. Por quê? Porque o Senhor vai transformando, vai limpando. Ele vai entrando em todos os cômodos do seu coração e vai limpando, vai tirando toda a sujeira. Você já viu? Tem casas muito bonitas por fora, mas você entra dentro da casa e percebe que está tudo fora, tudo feio, tudo sujo. Muitas pessoas estão assim, por fora muito lindo, mas por dentro abatido, destruído. E quando a luz do Senhor, quando a presença do Senhor chega, tudo é transformado. Nós percebemos que somente a presença do Senhor, ela é poderosa para mudar situações. Talvez a dor é um silêncio, talvez a dor gera uma escuridão, assim como o salmista estava. Nós podemos ver Jesus na cruz. Jesus estava sendo crucificado, todo mundo passava e falava: tu és o Filho de Deus, desça daí.
Salva-te a ti mesmo. Pessoas escarnecendo de Jesus. Silêncio. Sábado, silêncio. Mas no domingo, Ele ressuscitou. Ainda o louvarei. Esse é o Deus a quem nós servimos. Eu quero que você tenha fé e esperança, porque Ele é poderoso para fazer. Ele pode mudar qualquer situação. E Ele termina o texto falando: Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Você pode dizer isso? O Senhor é o meu Deus, o meu Salvador. Ele tem te salvado, Ele tem te resgatado, Ele tem mudado a sua vida. Estou finalizando, pessoal do louvor, se quiser subir. A fé, ela revela o que nós temos dentro do nosso coração, na nossa alma. Quem imaginaria que Jonas, imagina que você está lendo o livro de Jonas, quando ele está lá no meio da tempestade, no mar, e joga, e vem um peixe e engole, que ele poderia ir pregar em Nínive, como Deus havia colocado. Muitas vezes nós lemos a história, nós sabemos da história, mas quando nós temos o primeiro contato com a história, nós começamos a duvidar se algo pode acontecer. Nabucodonosor se tornou um bicho por causa do seu orgulho, da sua vaidade, e foi parar na floresta. Quem imaginaria que Nabucodonosor voltaria a governar novamente? E outros mais, José sendo banido da sua família, vendido como escravo. Quem imaginaria que ele poderia se tornar tudo aquilo que ele havia sonhado no passado? Mas aquele que tem uma palavra, aquele que tem o Deus habitando dentro de você, a mão poderosa dele está sobre ele. Aonde quer que ele vá, ele tem uma palavra e a promessa vai se cumprir. Vamos ficar em pé? Quantos entenderam a mensagem de hoje? Você sabe tudo aquilo que você tem vivido. O salmista está te convidando aqui para que você tenha um nível de relacionamento maior com Deus. Está sofrendo, está tendo dor, não deixe de buscar a presença do Senhor. Está passando por dificuldade, aí que você precisa entrar na presença do Senhor e lembrar de tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele realizou no passado e pode realizar hoje. Se puder baixar o microfone, está muito alto, para eu poder chegar mais perto aqui. Amém? Feche seus olhos. Nós vamos estar cantando e eu quero orar por você. Para você, tem uma nova fase na sua vida. Talvez você chegou aqui cansado, talvez você chegou aqui chorando por dentro, mas o Senhor tem uma palavra para você, uma palavra que você buscar a presença dEle, Ele é poderoso para transformar essa dor e te levar além do que você até pode imaginar, porque Ele é um Deus todo poderoso. E nós vivemos porque
Nós cremos na palavra do Senhor, que dias melhores estão por vir. Não que não vai ter lutas, que não vai ter perseguições, que não vai ter problemas, mas Cristo está conosco. E se Ele está conosco, nós temos a garantia de vitória, porque Ele vai nos capacitar, Ele vai estar conosco para nos levar além do que nós estamos aqui hoje. Quero que você coloque a sua mão no coração, ore comigo nessa hora. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece, ó Pai, o coração de cada um dos teus filhos aqui. Pai, se tiver algum filho teu que esteja passando por um momento de dor, um momento, ó Pai, de angústia, eu quero te pedir em nome de Jesus, através do teu Espírito Santo, toque no coração dos teus filhos, para que eles tenham essa sede, a sede de te buscar, a sede de estar na tua presença, de estar na tua casa, porque o melhor lugar para se estar é no centro da tua vontade, o melhor lugar para se estar é na tua presença. E eu quero, ó Pai, em nome de Jesus, que nós como igreja, o nosso coração a cada dia mais possa ser fortalecido, que a cada dia mais nosso coração possa ansiar por tua presença, assim como a costa suspira pelas águas, em nome de Jesus.